Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, professor, comentarista, biblista, historiador da palavra de Deus e arqueólogo. Eu quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, para todos, paz e esperança, e Shabbat Shalom, Shalom Shabbat. Neste sábado de paz e seja um sábado feliz de paz. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, professor, bacharel em teologia, fazendo mais outro comentário bíblico. O segundo nível das lições bíblicas. Isso mesmo, o comentário de hoje que é 24, sábado, quero fazer o comentário do segundo nível sobre o seguinte tema, seguinte pauta, seguinte paraxá, ou seguinte pauta, sobre os dons espirituais e a área ministeriais. Isso mesmo, este é o vídeo de segundo nível sobre as lições bíblicas dominicais. Vamos lá falar um pouquinho? Falar sobre o dom e o poder do Espírito Santo é a base e o fundamento. Também existe a história que fala sobre o fruto do Espírito Santo. A virtude de uma qualidade manifestada pelo Espírito Santo numa personalidade de um cristão. Eu prefiro muitas vezes a dizer que eu sou cristão, não crente. Isso é um costume que toda revista dominical ela segue, mas eu carrego sobre minha vida a marca como cristão. Então, meus amados irmãos, para quem não sabe, a palavra crente tem uma definição, e a definição é essa: aquele que acredita em alguma coisa. Isso é a palavra que procede a palavra cristão, ou melhor dizendo, crente. Agora, cristão segue uma outra liturgia, segue um outro significado, que significa aquele que adora Jesus Cristo, aquele que se identifica como servo de Cristo. Amém? Vamos lá. O primeiro ponto de vista, temos que observar a palavra por nome fruto do Espírito Santo. A questão da palavra fruto do Espírito Santo vem numa palavra grega chamada kapos. A palavra kapos no grego significa maturação, junto de uma palavra fruto, que é o significado conjunto da virtude, ou virtude em conjunto. E amadurecimento como resultado de comunhão com Jesus Cristo, com Hashem Yeshua, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o segundo ponto de vista é que o fruto do Espírito Santo, algo divino em nós, e um processo de transformação moral e quem está além da capacidade moral do homem e discerne de uma outra forma. Olha só que coisa linda. Isso é a questão do fruto do Espírito Santo. Então, quando nós falamos da questão do Espírito Santo, o fruto, os dons do Espírito Santo, qual seria a definição de dons espirituais e a definição dos frutos espirituais? Vamos entender a seguinte pauta. E quando nós olhamos ao ponto de vista, no terceiro nível de ponto de vista, o fruto do Espírito Santo é de acordo com o poder de ser classificado desta forma. Qual forma que é classificado? Primeira forma, o dom é chamado de caridade. E quando nós falamos do dom que é identificado com a palavra caridade, ela transcende uma outra palavra chamada amor. E quando vem uma palavra chamada amor, vem uma palavra chamada ágape. O amor ágape. Isso mesmo, baseado no livro de Gálatas 3 e verso 14. Como também está baseado
no livro de Mateus, capítulo 5, e verso 41 e 42, que tem a questão da palavra ágape, a questão da caridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, compreender cada vez mais esta questão do fruto do Espírito. Segundo o gozo, a palavra gozo no grego é chamado de chara, aonde foi chamado chara. Quando nós olhamos a segundo livro de Coríntios, capítulo 7, verso 4, você vai encontrar essa palavra grega chamada chara, que quer dizer gozo. O gozo em grego é chara. E também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 41 e 42, também você vai ver esta expressão chamada chara, gozo. Agora, quando olhamos o terceiro sobre a questão do fruto do Espírito Santo, vem a palavra paz. E qual é a definição da palavra paz? Vamos entendê-la? Então, quando nós olhamos a terceira qualificação do fruto do Espírito, é chamado de paz. A palavra paz no hebraico é chamado de shalom. A palavra paz, chamada no grego, é chamado de sirene, que quer dizer paz. Se você não sabia disso, então pega e marca na caneta que a palavra paz no grego é chamada de sirene, que significa e transcende tranquilidade íntima, tranquilidade e perfeita. Esta é a palavra sirene no grego, discernida para a palavra íntimo, tranquilidade perfeita. Íntimo, íntima, tranquilidade perfeita. Sirene. Então, sirene é íntima tranquilidade perfeita. Agora vamos olhar o quarto fruto do Espírito, que significa um nome chamado longanimidade. Longanimidade, no grego, esta palavra é chamada de map ou makaroti omai. Isso. Makaroti umai. Isso. Isso está baseado a 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Também você vai encontrar no livro de Romanos, capítulo 2 e versículo 4. O livro de Romanos, no original, é chamado de livro de Romara, ou livro Romanara. Que significa esta palavra Romanara? Uma balança de um braço, pesado a justiça. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra no grego, que acabei de falar sobre longanimidade, significa paciência e um dos atributos de Deus. Na verdade, todos esses frutos são atributo de Deus. Esses 9 frutos do Espírito são os 9 tributos de Deus, de Jesus. Agora vamos olhar o quinto fruto do Espírito Santo, a benignidade. A benignidade no grego, a palavra benignidade no grego, ela é chamada de chirostolis. Chirostolis significa gentileza de espírito, que trata uns aos outros com gentileza e de bem. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. Então a palavra chirostolis significa gentileza de espírito que trata um com os outros com gentileza e com bem. Olha só, baseado no livro de Efésios 4 e 32. Livro de Efésios 4 e 32. Chirostolis, espírito de gentileza que trata uns aos outros com o bem. Olha que coisa linda. Agora vamos para o sexto fruto do Espírito. Bondade. A palavra bondade, no grego, ela é chamada de agatosune. Isso, agatosune. Que significa
verdadeiramente prática do bem e do amor em ação, com resultado de coragem e uma coragem íntegra e reta. Olha que coisa linda e maravilhosa, meus amados irmãos. Então, a bondade, ela é o sentido e resultado de práticas do bem com amor, com ação de graça e com coração íntegro e reto diante de Deus. Olha só que coisa linda, meus amados irmãos. Agora vamos observar mais uns detalhes. Quando nós olhamos a palavra fé no hebraico é chamado de emuná. Para quem não sabe, a palavra fé na boca dos judeus é chamado de emuná. A palavra fé no hebraico é chamado de emuná. Emuná significa e tem um significado. E qual seria o significado da palavra hebraica emuná, que é a fé? Significa a palavra emuná, fé excelente, fé perfeita. Fé perfeita. Olha só que coisa linda. Fé perfeita, perfeita fé. Isso é a palavra emuná. Quando nós olhamos no grego a palavra fé, é chamado de pisté. Pistes. Pistes significa confiança com fidelidade é a base. Confiança e fidelidade é a base. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. A palavra fé é a base, é o fundamento, é a confiança, fidelidade. Que coisa linda. Agora vamos olhar o 8º fruto do Espírito, que é chamado de mansidão. A palavra mansidão no grego é chamado de pautes. Pautes significa moderação, que nos conserva pacífico e seremos sem alteração. Uma pessoa pacífica sem nenhuma alteração. Uma pessoa moderada sem alteração. É difícil encontrar pessoas assim, moderadas sem nenhuma alteração. O mundo gira ao contrário para tirar aquilo que Deus deixou perfeito, que é deixar falta de moderação e colocar alteração na obra de Deus. É isso que acontece. Agora, o 9º fruto do Espírito Santo é temperança. E o que significa a palavra temperança no grego? É egekaritel. Capacidade de espiritual de autocontrole-se e equilíbrio. Olha que coisa linda e poderosa, meus amados irmãos. Baseado no livro de Tiago 3, verso 2, Provérbios 16, 32, 1 Coríntios 6, 12 e Gálatas 4 e verso 6. Então, essa é a lição bíblica falando sobre as qualificações do fruto do Espírito Santo que são parecidos com os dons espirituais. Há uma grande diferença, eu vou estar falando no 3º nível do comentário das lições bíblicas. Evangelista André Santos deixa todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz.